O som do sino ecoava pela cidade anunciando a grande procissão em homenagem à padroeira. As ruas estavam sendo tomadas por pessoas de todas as idades, algumas de pés descalços, outras segurando velas que tremeluziam no cair da tarde, como se cada chama fosse um coração aberto em devoção. Mas dentro de uma pequena casa simples, afastada do centro, havia uma cena completamente diferente. Na cozinha, uma mãe se ajeitava diante de um espelho pequeno, cobrindo os ombros com um chale azul já gasto pelo tempo, mas guardado com carinho, usado sempre nas noites de fé. Sobre a mesa, repousava um terço antigo, com contas levemente desgastadas de tanto passar entre os dedos. Ela ajeitava tudo com cuidado, como quem prepara não apenas para si, mas como quem carrega o coração de toda a família junto. Olhou na direção do quarto, em voz suave, chamou o filho. Vamos, meu filho. Hoje é a procissão da Senhora Aparecida. Vai ser tão lindo. Vem comigo. Do outro lado da porta, a resposta veio quase imediata, mas carregada de impaciência. Eu já disse, mãe. Não vou. Não acredito nessas coisas. Vai você. Era um jovem de pouco mais de 18 anos, cheio de energia, ao mesmo tempo, de revolta. Para ele, a fé da mãe era uma insistência antiquada, um peso que ela carregava sem motivo. Na mente dele, tudo não passava de tradição repetida, histórias inventadas para manter as pessoas presas a algo que ele não conseguia enxergar como real. Enquanto ela insistia, com um olhar doce e cheio de paciência, ele já se sentava na cama, colocando os fones de ouvido. O quarto escuro, com as cortinas fechadas, contrastava com o burburinho que começava a crescer do lado de fora. O som dos cânticos ecoava pelas ruas, cada vez mais próximo, mas era abafado pelas músicas altas que ele colocava no celular. Era sua maneira de se desligar do mundo ao redor, de se blindar contra aquela atmosfera de fé que tanto o incomodava. A mãe suspirou, apertando o terço contra o peito. Sabia que não adiantava discutir. Com calma, apagou a luz da cozinha, fechou a porta e saiu para se juntar à multidão. No caminho, repetia uma oração em silêncio, pedindo à Senhora que cuidasse de seu filho, que abrisse os olhos dele, que um dia ele pudesse sentir a mesma presença que ela sentia em cada passo. Enquanto isso, o jovem se jogava na cama, tentando ignorar a procissão. Mas por mais que aumentasse o volume da música, não conseguia evitar de ouvir, ao fundo, os cantos que ecoavam pela cidade. Vozes firmes e emocionadas, milhares de pessoas entoando juntas Viva a Mãe de Deus e Nossa. Ele rolava de um lado para o outro, impaciente, resmungando. Como conseguem acreditar nisso? Como podem caminhar quilômetros só para seguir uma imagem? O quarto parecia cada vez mais sufocante. Ele olhava para o teto, tentava se concentrar em outra coisa, mas a mente insistia em trazer lembranças. Quando criança, ele costumava acompanhar a mãe nas missas. Lembrava-se dela pegando sua mão pequena, ensinando a fazer o sinal da cruz. Lembrava-se da primeira vez em que acendeu uma vela, tremendo de medo que a chama queimasse seus dedos. E também lembrava do olhar dela, cheio de orgulho, como se aquele gesto fosse a maior vitória. Mas com o tempo, ele se afastou. Os amigos, os estudos, as novas ideias que encontrou na internet, tudo isso o fez acreditar que fé era perda de tempo, que rezar não mudava nada, que milagres eram histórias inventadas. Agora, deitado em seu quarto, ele se agarrava a essa postura, como se negar fosse uma forma de afirmar sua própria liberdade. Do lado de fora, a cidade se iluminava. As ruas ganhavam tons de ouro com as velas, e o céu parecia refletir cada canto. Mas no quarto, a escuridão predominava. Era quase um símbolo. De um lado, a luz da fé que unia milhares de pessoas. Do outro, um jovem isolado, tentando ignorar tudo aquilo, mas sem conseguir se desligar completamente. A mãe, já na procissão, olhou para o céu estrelado e pensou nele. Pediu, em silêncio: Senhora Aparecida, minha mãe querida, não deixe que meu filho se perca. Mostra a ele que não está sozinho, mesmo quando insiste em acreditar que está. Enquanto a multidão caminhava e rezava, o jovem se encolhia ainda mais na cama, sem imaginar que, naquela mesma madrugada, algo mudaria para sempre.
Porque às vezes, o chamado da fé não acontece em altares iluminados, nem apenas nas ruas cheias de cânticos. Às vezes, o encontro mais profundo nasce justamente na solidão de um quarto escuro, onde a resistência começa a se desfazer diante de um mistério inexplicável. A noite avançava lentamente, trazendo consigo um silêncio profundo. O jovem, deitado em sua cama, ainda tentava se distrair com o celular, mas as horas passavam e o cansaço começava a pesar. Por mais que rolasse a tela, nenhuma música, nenhum vídeo ou conversa parecia ser capaz de preencher o vazio que sentia. Do lado de fora, a procissão já havia terminado. As ruas, antes repletas de velas e cânticos, agora descansavam sob a luz suave dos postes e o sopro frio da madrugada. O silêncio que se instalou após a festa parecia ainda mais pesado dentro do quarto. Ele fechou os olhos, tentando dormir, mas algo o incomodava. Havia um aperto no peito, uma sensação estranha que não sabia explicar. Não era medo, não era dor, mas uma inquietação que crescia a cada minuto. Revirava-se de um lado para o outro, suspirava fundo e resmungava consigo mesmo. De repente, quando finalmente conseguiu se aquietar, algo chamou sua atenção. Um ponto de luz muito fraco surgiu no canto do quarto, como se fosse apenas o reflexo distante de um farol ou de algum carro passando na rua. Ele se virou, franzindo o senho, e murmurou: "Deve ser só um reflexo, nada demais." Mas o ponto não desapareceu. Pelo contrário, começou a crescer. Aos poucos, aquela luminosidade se intensificava, espalhando-se pelas paredes. Não era uma luz comum. Não piscava, não oscilava como a de um farol. Era estável, firme, mas ao mesmo tempo suave. Tinha um tom dourado misturado com azul, como se carregasse em si as cores de um manto celestial. O jovem se sentou na cama, o coração acelerado. Passou a mão nos olhos, achando que estava apenas cansado, talvez imaginando coisas. Mas quando abriu novamente, a luz estava mais forte. Iluminava todo o quarto, transformando a escuridão em um ambiente acolhedor, quase sagrado. O relógio na parede parecia brilhar sob aquele facho, e até os móveis simples ganhavam contornos suaves, como se fossem parte de um cenário preparado para um momento especial. Ele olhou em volta, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um reflexo da lua. Correu até a janela e abriu a cortina. Mas o céu estava nublado, sem qualquer estrela aparente. A rua estava deserta, apenas iluminada pelos postes comuns, sem nada que pudesse projetar aquela luz misteriosa dentro do quarto. Voltando-se para dentro, percebeu que a luminosidade não vinha de fora, mas nascia ali mesmo, no centro do cômodo, como se fosse uma presença real. O jovem recuou, encostando-se contra a cabeceira da cama, sem conseguir desviar os olhos. E foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. A luz começou a pulsar levemente, como se respirasse. A cada pulsar, parecia envolver o ambiente com uma paz indescritível. O frio da madrugada desapareceu, substituído por um calor suave que o fazia arrepiar dos pés à cabeça. O silêncio absoluto, antes pesado e incômodo, agora se tornava um silêncio cheio de vida, como se cada segundo fosse preenchido por algo maior do que ele poderia compreender. O coração batia tão rápido que ele chegou a levar a mão ao peito. Estava com medo? Sim, mas um medo diferente. Não era o medo de algo perigoso, mas de algo que ultrapassava seu entendimento. Era como estar diante de um mistério profundo, algo que não cabia em explicações humanas. Sem perceber, os olhos do jovem se encheram de lágrimas. Não conseguia entender o porquê. Não havia música, não havia palavras, não havia ninguém ali, apenas aquela luz que brilhava intensamente. Mas dentro dele, algo começava a se desfazer. Aquela barreira de incredulidade, aquela resistência que o fazia zombar da fé da mãe. Tudo isso parecia frágil diante do que estava presenciando. Aos poucos, ele sentiu como se a luz o chamasse. Não havia som, nenhuma voz audível, mas dentro de sua mente um sentimento claro surgia: "Você não está sozinho." Era uma frase que parecia brotar não de fora, mas do fundo de seu coração. Ele levou as mãos ao rosto, tentando conter a emoção,
mas o calor da luz apenas crescia, como se o envolvesse num abraço invisível. Naquele instante, lembrou-se de todas as vezes que a mãe insistiu para que fosse à missa, de todos os convites que recusou, de cada oração que ele ignorou. E agora, sozinho, sentia uma presença que não podia negar. O jovem, que sempre se orgulhou de desafiar a fé, se encontrava diante de algo que simplesmente não conseguia explicar. A madrugada avançava, e o quarto parecia suspenso no tempo. O brilho não diminuía, mas também não ofuscava. Era como se tivesse sido preparado para ele, para que percebesse que havia algo além do que seus olhos podiam ver. E, sem saber como, ele sussurrou quase num fio de voz: Senhora Aparecida. Assim que disse isso, o brilho pareceu responder, aumentando em intensidade por alguns segundos, como se confirmasse sua presença. O jovem ficou imóvel, o coração disparado, sem coragem de se mover, mas também sem vontade de escapar. Era apenas o começo de uma experiência que mudaria tudo. O jovem permanecia imóvel, sentado na beira da cama, o coração batendo como um tambor. A luz preenchia o quarto inteiro, e por mais que tentasse entender racionalmente, era impossível. Nenhuma lâmpada acesa, nenhum reflexo vindo da rua, nada que pudesse justificar aquela cena. Era como se o próprio céu tivesse descido para dentro de sua casa. Aos poucos, aquela claridade começou a ganhar movimento. Não era uma oscilação descontrolada, mas um dançar suave, como o balanço das chamas de uma vela, só que grandioso e estável. No centro da luminosidade, ele começou a distinguir formas. Primeiro, acreditou que fosse apenas imaginação, um truque dos olhos cansados. Mas, à medida que piscava e se esfregava, a figura se tornava mais nítida. Era um contorno, leve, delicado, mas inconfundível, uma silhueta envolta por um manto azul. O jovem estremeceu. Sentiu o corpo gelar e, ao mesmo tempo, o calor reconfortante que vinha daquela presença o envolvia como um abraço de mãe. Ele não ousava falar, mas dentro de si algo gritava. Um misto de medo, emoção e arrependimento. E foi nesse silêncio profundo que as lembranças começaram a vir. Como se aquela luz não estivesse apenas diante dele, mas dentro de sua mente, revelando memórias que estavam adormecidas. Primeiro, lembrou-se de quando ainda era criança, sentado no colo da mãe, segurando um pequeno terço azul que ela sempre trazia consigo. Ele tinha apenas 5 anos e não entendia bem o que significavam aquelas contas, mas repetia em voz baixa as palavras que ouvia. Era uma lembrança tão distante que ele mesmo já não se recordava. Mas ali, diante daquela luz, parecia real outra vez. Ele quase podia sentir o calor dos braços da mãe e ouvir sua voz suave dizendo: Nunca deixe de acreditar, meu filho. A senhora sempre nos olha. As lágrimas escorreram sem que pudesse conter. Outra cena surgiu. Uma noite fria em que sua mãe, desesperada por não ter dinheiro para o remédio que ele precisava, ajoelhou-se diante da pequena imagem de Nossa Senhora que ficava no canto da sala. Ele, ainda adolescente, zombou, dizendo que aquilo não adiantaria nada. No entanto, no dia seguinte, uma vizinha apareceu oferecendo exatamente o remédio necessário, como se tivesse sido enviada no momento certo. Ele havia esquecido, ou melhor, havia enterrado essa memória, preferindo acreditar que tudo foi coincidência. Mas agora, diante daquela claridade, não conseguia mais ignorar o quanto aquele episódio havia marcado sua vida. As lembranças vinham como ondas, cada vez mais fortes. Ele via a mãe caminhando nas procissões, segurando uma vela com firmeza, mesmo quando a chuva insistia em apagar a chama. Via também os momentos em que, ainda pequeno, adormeceu durante as rezas e acordou no colo dela, protegido, sentindo que nada poderia lhe acontecer. E, no meio dessas imagens, uma mensagem clara ecoava em sua mente. Não era uma voz que ele pudesse ouvir com os ouvidos, mas uma certeza que se formava em seu coração. Não se afaste de quem te ama. Não rejeite quem ora por você. O jovem levou as mãos ao rosto e chorou. Era como se aquela luz não apenas iluminasse o quarto, mas também abrisse os recantos mais escondidos de sua alma, mostrando feridas, erros e descuidos.
Ele se lembrava de cada vez que virou as costas para a mãe, de cada palavra ríspida que lançou contra ela quando se negava a acompanhá-la na igreja. Sentia o peso de sua arrogância, de achar que tudo era bobagem, quando, no fundo, aquela fé simples era o que sustentava sua família. Enquanto chorava, a silhueta no centro da luz parecia se aproximar. Não caminhava, não se movia como um corpo comum, mas se fazia presente, preenchendo cada espaço ao redor. E, junto disso, uma paz indescritível o invadia, como se todas as dores fossem suavizadas. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas um sussurro engasgado. Perdão. E, como resposta, a claridade aumentou por um instante, envolvendo-o completamente. Era como se dissesse, sem precisar de voz: eu te escuto. A sensação era tão real que o jovem não sabia mais se sonhava ou se estava acordado. Mas uma coisa era certa: nunca em sua vida tinha sentido algo tão forte, tão verdadeiro. Foi então que outra lembrança surgiu, diferente das anteriores. Não era apenas uma cena de infância, mas uma visão. Ele se via caminhando lado a lado com a mãe, em uma procissão, segurando também uma vela. Não era o passado, mas uma possibilidade do futuro. E, ao enxergar aquilo, um desejo profundo nasceu dentro de si. Pela primeira vez, sentiu vontade de estar ali, de rezar, de acreditar. O brilho azul e dourado parecia sorrir, como se aprovasse aquele pensamento. O silêncio da madrugada já não o assustava. Pelo contrário, parecia o espaço perfeito para aquele encontro que mudaria sua vida para sempre. Aos poucos, a intensidade da luz começou a diminuir, sem desaparecer por completo, como se tivesse cumprido seu papel naquela noite. Mas a mensagem, as memórias e a paz permaneciam dentro dele, gravadas de forma indelével. O jovem deitou-se novamente, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, refletindo em tudo o que acabará de acontecer. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de rezar. Mãe, amanhã eu vou com você, murmurou, antes que as lágrimas voltassem a cair. O sol nasceu naquela manhã como se trouxesse consigo um novo tempo para aquela casa. O jovem, que na noite anterior mal conseguiu pregar os olhos, levantou-se cedo. O corpo ainda carregava o cansaço, mas a mente estava desperta, inundada pelas lembranças e pela experiência indescritível que viverá. A claridade da madrugada ainda estava gravada em sua memória, como se fosse impossível apagar ou tentar explicar racionalmente. Ele saiu do quarto devagar, encontrando a mãe já na cozinha, preparando o café. O aroma do pão fresco misturava-se ao do café recém-passado, um cheiro que sempre lembrava os tempos de infância. Ela, sem imaginar nada do que havia acontecido durante a noite, continuava sua rotina simples, como sempre fazia. Arrumava a mesa com cuidado, colocava 2 xícaras, passava um pano no fogão. Bom dia, filho. Dormiu bem? Perguntou ela, com um sorriso singelo, sem notar os olhos marejados dele. Ele engoliu seco antes de responder. A voz parecia presa na garganta, mas conseguiu murmurar. Mais ou menos. Mas, mãe, hoje eu quero ir com você. As mãos da mulher pararam no ar. Por um instante, ela não entendeu. Olhou fixamente para ele, tentando decifrar se era apenas uma brincadeira ou se realmente tinha ouvido aquilo que esperava há tanto tempo. Ir comigo? Repetiu ela, como quem não acreditava. Sim, na procissão, ou onde for que a senhora for rezar hoje. Eu quero ir. A emoção foi tão grande que os olhos dela se encheram de lágrimas. Quantas vezes havia insistido, pedido, até chorado em silêncio por não ter o filho ao seu lado na fé. Quantas velas acendera pedindo justamente por aquele momento. E agora, sem esperar, as palavras dele vinham como resposta a todas as suas orações. Ela se aproximou, tocou no rosto dele com as mãos trêmulas e disse apenas: obrigada, meu Deus, obrigada, senhora. O jovem abaixou os olhos, envergonhado. Queria contar sobre a luz, sobre a visão, sobre as lembranças que ressurgiram em sua mente. Mas não conseguia, não naquele momento. Sentia que ainda precisava guardar aquilo dentro de si, amadurecer, entender melhor. Então apenas permaneceu em silêncio,
aceitando o abraço da mãe como quem reencontra um lar perdido. Naquela tarde, os dois caminharam juntos até a igreja da comunidade. O rapaz sentia o coração acelerar a cada passo, como se estivesse entrando em território desconhecido. Fazia anos que não pesava em uma missa. O cheiro das flores, o som dos cânticos e a visão das velas acesas diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida o deixaram profundamente tocado. Enquanto a mãe se ajoelhava diante do altar, ele permaneceu em pé, observando tudo ao redor. A cena lhe parecia estranhamente familiar, como se já tivesse vivido aquilo em algum sonho ou visão. E então lembrou-se. Sim, havia visto essa cena na madrugada, quando a claridade lhe mostrou não apenas o passado, mas também um possível futuro. Ele segurando uma vela, caminhando ao lado da mãe. Naquele instante, uma senhora da comunidade aproximou-se, entregou-lhe uma pequena vela e sorriu. Segure com fé, meu filho. A senhora sempre escuta quem chama por ela. Ele não sabia o que responder, mas aceitou. E, pela primeira vez em muito tempo, acendeu uma vela. Não disse nenhuma oração decorada. Não repetiu palavras que não sentia. Apenas fechou os olhos e deixou o coração falar. Eu não sei rezar, mas estou aqui. A chama tremulou, e uma paz profunda tomou conta de seu peito. Ele não ouviu vozes, não viu luzes como na noite anterior, mas sentiu que não estava sozinho. A mãe, ao perceber o gesto, chorava baixinho ao seu lado. Não precisava de explicações. Sabia que algo havia mudado no coração do filho. Aquele dia foi apenas o início de uma transformação. O jovem não se tornou um devoto fervoroso de imediato, nem passou a frequentar todas as celebrações. Mas algo estava diferente. Ele começou a escutar mais, a valorizar as pequenas coisas que antes ignorava. Descobriu que a fé não era apenas uma obrigação, mas um encontro pessoal, algo que podia ser simples e, ao mesmo tempo, profundo. Em casa, já não se irritava quando a mãe falava da santa. Pelo contrário, passou a prestar atenção, a fazer perguntas. Recordava-se constantemente das palavras que ecoaram dentro de si na madrugada. Não se afaste de quem te ama. Não rejeite quem ora por você. Aquela frase se tornou como um guia em seus dias. E assim, de forma lenta, quase imperceptível, o relacionamento entre mãe e filho foi se reconstruindo. Não havia mais barreiras de zombaria ou resistência, apenas a partilha de momentos, de silêncios e de uma fé que, mesmo pequena no início, começava a florescer dentro dele. Naquela noite, antes de dormir, o jovem pegou uma das velas que ainda restava em casa e a acendeu no quarto. Não havia claridade misteriosa, nem visões. Apenas a chama simples, dançando suavemente. Mas, olhando para ela, sentiu novamente aquela presença invisível que o havia visitado. E, pela primeira vez em muitos anos, adormeceu em paz, murmurando baixinho. Obrigado, senhora. Os dias passaram, e aquilo que começou como uma mudança silenciosa dentro do coração do jovem logo se tornou algo que todos ao redor começaram a notar. Não era apenas o fato de ele ter voltado a acompanhar a mãe nas orações, mas o modo como seu semblante havia mudado. O olhar que antes carregava indiferença agora transmitia calma. O tom de voz, antes áspero e impaciente, havia ganhado suavidade. Na pequena comunidade, onde todos se conheciam, a transformação não passou despercebida. Pessoas que antes viam o rapaz como alguém distante da fé começaram a comentar entre si. Você viu como ele está diferente? Parece mais sereno, mais aberto. Outros, mais atentos, arriscavam dizer que ali havia acontecido algo extraordinário, ainda que ninguém soubesse exatamente o que. A mãe, emocionada, nunca revelou a ninguém a experiência da madrugada, pois sabia que aquele era um segredo que cabia ao filho compartilhar. Mas nos olhos dela brilhava a certeza de que havia presenciado um verdadeiro milagre. Certo domingo, durante uma missa, o padre pediu aos fiéis que compartilhassem testemunhos de vida. Muitos hesitaram, outros se levantaram para falar sobre graças recebidas, curas, conquistas. O jovem permaneceu em silêncio por um tempo, até que, sem planejar, sentiu uma força interior que o impulsionou a levantar-se. Caminhou até a frente da igreja, sob os olhares curiosos da assembleia. Ele respirou fundo e disse:
Eu nunca pensei que um dia estaria aqui. Mas preciso falar. O silêncio que tomou conta do templo era profundo, quase reverente. Todos sabiam que ouvir aquelas palavras dele já era, por si só, algo inesperado. Eu ri da fé da minha mãe muitas vezes. Disse que não acreditava, que tudo não passava de ilusão. Mas, numa noite, algo aconteceu comigo. Não posso explicar com lógica, mas sei o que senti. Eu vi uma luz, e nessa luz, vi momentos que tinham ficado esquecidos. Eu, criança, segurando a mão dela numa procissão, cantando, acreditando. Senti a presença de alguém, como se fosse a própria Senhora Azul, que não desistiu de mim, mesmo quando eu já tinha desistido. Ele parou, a voz embargada. Alguns fiéis enxugavam discretamente as lágrimas. Outros olhavam com admiração. Eu não estou aqui para dizer que virei santo de um dia para o outro. Mas eu sei que algo mudou. Sei que não estou sozinho. E sei que a oração da minha mãe foi ouvida. O padre colocou a mão em seu ombro e concluiu. Isso é o que a fé faz. Resgata, reconstrói, devolve sentido. Obrigado pelo seu testemunho. Daquele dia em diante, o jovem se tornou uma espécie de exemplo vivo de transformação. Não porque fosse perfeito, mas justamente porque sua história mostrava que mesmo os que se afastam podem ser tocados e reencontrar o caminho. Muitas mães da comunidade, ao ouvirem o relato, sentiram-se fortalecidas em suas orações por filhos e filhas que também haviam se distanciado da fé. A história dele se espalhou além da pequena cidade. Quem esteve presente na missa contou para familiares, amigos, vizinhos. Logo, era comum ouvir comentários em outras paróquias. Vocês ouviram falar do rapaz que viu a luz em seu quarto? Ele voltou a acreditar depois de zombar da mãe. O jovem, no entanto, manteve-se humilde. Não buscava fama, não queria ser reconhecido como alguém especial. Apenas seguia vivendo, ajudando a mãe, participando da vida da comunidade e, principalmente, cultivando em silêncio a fé que havia renascido dentro dele. Numa noite de vigília, quando centenas de velas iluminavam o pátio da igreja, ele ergueu a sua vela ao lado da mãe. Olhou para o céu estrelado e sentiu o coração transbordar de gratidão. Já não havia dúvidas, já não havia resistências. Apenas a certeza de que a vida havia lhe dado uma nova chance de caminhar ao lado de quem nunca deixou de acreditar nele. A mãe, sorridente, murmurou baixinho ao seu ouvido. Eu sabia que a senhora não ia te abandonar. Ele sorriu de volta e respondeu. E eu sei que a senhora também nunca me abandonou. Naquele instante, com o mar de velas tremulando ao redor, a comunidade em silêncio e a fé pulsando viva, ficou claro que aquela história não era apenas sobre um jovem que mudou de atitude. Era sobre o poder da oração, sobre a força do amor materno, acima de tudo, sobre a presença silenciosa de Nossa Senhora Aparecida, que continua a tocar corações, a guiar caminhos e a transformar vidas. E assim, o testemunho dele não apenas reconstruiu a própria vida, mas acendeu uma chama de esperança em todos que o ouviram. Porque, no fundo, aquela história dizia a cada pessoa presente: ninguém está perdido demais para ser reencontrado pela fé.